usual e atual do termo, não eram ministros de uma congregação local, mas antes delegados apostólicos, enviados espécies ou comissionados do apóstolo Paulo para cumprirem missões específicas. Embora Timóteo e Tito realmente não tenham sido designados para assumir de maneira definitiva o pastorado de Éfeso e Creta, respectivamente, o fato é que o trabalho que deveriam realizar em tais igrejas era de efetivo pastoreio, ainda que em caráter temporário, pois delegação apostólica tinha poder para ensinar a igreja a organizar os ministérios locais, constituindo presbíteros, pastores locais para atuar de forma definitiva nas igrejas. Isso está expresso nas recomendações tanto para Timóteo quanto para Tito. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Como nós lemos aqui o texto, e entendemos que Tito e Timóteo, eles não eram simplesmente pastores locais, aleluia, que ficavam ali dirigindo a igreja, não. Eles dois eram pastores que ali eles preparavam obreiros, preparavam presbíteros, preparavam missionários para estar ali implantando cada um em um trabalho evangelístico em uma congregação para fazer a obra de Deus. Amém? Então, Paulo levantou aqueles dois homens, aqueles dois jovens, com autoridade maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo levantou eles ali com uma autoridade para estar ali ensinando outros obreiros que vinham, louvado seja o nome do Senhor, que ainda eram novo convertidos, que estavam se preparando ali para encaminhar no trabalho do Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Paulo tinha aquela certa preocupação com eles dois, né? Porque o cargo deles era maior, a autoridade era maior, a unção que Deus tinha derramado sobre a vida deles era maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso Paulo tinha aquele cuidado, aquele zelo de estar sempre ali dando atenção, ensinando eles dois. O ensino geral, as comunidades locais, inclusive a refutação dos falsos mestres, era típica missão pastoral a ser repassada aos presbíteros, que fossem ordenados para darem sequência ao trabalho de Paulo. Diz isso textualmente a Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. A missão dada a Tito era no mesmo. Amém? Então, Paulo e Tito já tinham sido instruídos por Paulo, já tinham sido ensinados. E agora eles dois já estavam ensinando outros discípulos. E Paulo estava orientando eles a cuidar daqueles discípulos, porque eles eram novos na fé. E eles precisavam estar preparados para se lidar com os falsos ensinadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só para nós entendermos que para nós fazermos a obra do Senhor não é fácil. Às vezes, nós levantamos um obreiro, um irmão, o Senhor nos dá a capacidade de ensinar, de preparar. E às vezes a gente ensina, a gente já acha que é o suficiente.
que aquela pessoa já está preparada e apta a fazer a obra. Mas não está. Tem que ter aquele certo cuidado. É como uma criança, né? A criança, mesmo que ela aprenda a caminhar, que ela esteja caminhando a dar os seus passos, mas a mãe precisa estar tendo aquele certo cuidado. Não é assim? Nós que somos mãe, nós sabemos. A mãe tem que estar de olho para não ir para um lugar errado, para não ir para o perigo, não é assim? E dessa mesma forma é no mundo espiritual. Dessa mesma forma é no evangelho. Mesmo que você ensinou aquele obreiro, mesmo que ele passou pelo curso, mas ele precisa estar sendo orientado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A não fazer coisas que não convêm. É necessário estar ali assistindo, é necessário estar ali, né, acompanhando aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é para não fazer coisas erradas, para não cair nos laços do diabo, né? Porque Satanás é enganador. Satanás é enganador. E é sábio. Satanás sabe falar. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E se nós não estivermos preparados em conhecimento na palavra, aleluia, Jesus, a gente cai. Por isso tem que ter aquele cuidado com os novos convertidos. Tem que ter aquele acompanhamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já vi pessoas dizendo assim, fulano, mas ele já sabe, nós não ensinamos para ele, né? Mas muitas das vezes aquele irmão tem uma fraqueza que nós ainda não conseguimos ver. Às vezes aquele irmão tem uma fraqueza no psicológico dele. E qualquer coisa ele está acreditando. Em qualquer coisa, em qualquer vento de doutrina. E é necessário nós estarmos ali acompanhando. A Bíblia diz que os mais fortes têm que suportar a fraqueza dos fracos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sentido estabelecer presbíteros que fossem poderosos para defender a verdade do Evangelho. Além disso, as orientações práticas de organização e funcionamento da igreja, incluindo questões litúrgicas e disciplinares, não deixam dúvidas quanto ao caráter pastoral de grande parte do conteúdo das cartas. Daí ser bem apropriada a designação de pastores, mesmo porque são textos de estilo e propósito único. Em todo o Novo Testamento não há nenhum outro demais livros do neotestamentário qualquer conteúdo que se aproxima dos textos das pastorais quanto às questões de organização e disciplina eclesiástica. Quanto mais compreendemos e cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada e na sua inerência, infalibilidade e completude, mais nos maravilhamos com o papel que cada um dos 66 livros canônicos representam no contexto da única revelação escrita de Deus aos homens. As cartas pastorais fazem parte desse rol de registros indispensáveis, formados e selecionados segundo a mente e o propósito perfeitos de Deus, para integrar sagrado sem estar, não poderia haver a plena compreensão da vontade de Deus para o seu povo. As questões práticas que se
sobressai nas pastorais, como se vê especialmente na primeira carta a Timóteo. A mulher e o culto público, a lista de qualificações dos presbíteros e o cuidado das viúvas, por exemplo, fazem-nos refletir sobre as 3 razões plausíveis que John aponta a propósito de Deus, com o registro de parte da sua revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Primeiro, é necessário um padrão objetivo para testar as alegações de crença, prática religiosa. A experiência subjetiva é por demais obscura e variável para oferecer certezas e respeito da natureza, da vontade de Deus. Segundo, a revelação divina escrita, grande que é a revelação que Deus fez de si mesmo, seja completa e tenha continuidade, sendo